que ele teve do inferno foi essa. Ele escreveu lá no livro que na porta do inferno tem uma placa escrita: perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Então, para Dante Alighieri, o inferno era um lugar, obviamente na interpretação dele, era um lugar onde não se há nenhum tipo de esperança, né? Por outro lado, há um outro escritor que quando ele foi falar, só que esse é existencialista, quando ele foi falar a respeito do inferno, ele disse o seguinte, que o inferno são os outros. Então é esse conceito popular de dizer, por exemplo, quando está em alguma situação complicada aqui na Terra, dizer, nossa, isso aqui parece um inferno. Então essas expressões, elas povoam o nosso popular, né, de conceitos a respeito do inferno. E já tem uma outra linha, por exemplo, né, de pessoas que elas não se relacionam de uma maneira mais clara com a religião, elas ficam quase que em cima do muro, que elas chegam a se convencer que Deus é tão bom que o inferno não existe. Então, basicamente, são essas as tantas interpretações que existem sobre o inferno, interpretações populares, interpretações poéticas, interpretações literárias, e eu fiz questão de trazer de uma maneira bem fácil aqui esses conceitos, porque eles estão na cabeça de muita gente. Só que nós precisamos entender uma coisa, existe uma verdade bíblica por detrás de tudo isso. Nós não podemos simplesmente recortar uma frase de um filósofo aqui, recortar um conceito de alguém aqui, um achismo de alguém aqui, uma visão de alguém aqui, sem recorrer às escrituras e ter um conceito bem amplo e correto sobre o inferno. E como eu disse, uma pessoa que se preocupou tanto em falar do inferno foi Jesus Cristo, que é a base da nossa fé. Ele se preocupou em falar muito sobre o inferno. Então, Jefferson, agora eu gostaria que você trouxesse para nós aqui esse conceito bíblico sobre o inferno. Não uma visão popular, não uma visão literária, o conceito bíblico, para que fique claro para nós. Obviamente que se nós nos dedicássemos a esse assunto é pauta para seminários, mas nós queremos sintetizar aqui para que todos aqueles que estão nos acompanhando eles possam ter uma clareza do que é o inferno. Exato. Tu bem falaste ali sobre os conceitos populares, né? Algumas pessoas, e diga-se de passagem, principalmente aqueles que não querem ter uma crença, eles diminuem muito a verdade sobre o assunto. E também, por que não dizer, aqueles que têm uma crença sobre o assunto inferno, eles menosprezam a seriedade. Há aqueles que não querem crer, que menosprezam a existência, e aqueles que sabem que existe, mas menosprezam a seriedade dele. Sim. Jesus, no capítulo de número 22, ele vai falar o seguinte para nós, versículos de número 14, 15 e 16. Ele fala sobre a seriedade do inferno dentro de um conceito bíblico. E ele fala o seguinte, eu anotei aqui. Jesus, dizendo aos discípulos, disse, melhor é para ti entrares na vida, ou reino de Deus, aleijado, coxo ou cego, do que ires para o inferno. Aí há uma coisa interessante dizer sobre esse texto da verdade bíblica sobre o inferno, é que Jesus, o tão amado mestre, se preocupa em trazer a seriedade do inferno dentro de um conceito bíblico. E qual é ele? O primeiro conceito bíblico que Cristo nos dá é o seguinte, é que o inferno de fato é um lugar real. Esse é o primeiro conceito bíblico. O inferno, de fato, é um lugar real. Jefferson, mas se o inferno é um lugar real, para quem ele é? Por que ele foi criado? Por que Deus criou? Eu costumo dizer, dentro de uma visão daquele escritor que nós estávamos comentando antes, que a gente não sabe citar muito bem o nome ali, John MacArthur. É muito difícil. É difícil. Ele fala o seguinte, que o inferno nada mais é do que uma atmosfera criada 100% sem Deus. 100% sem Deus. E para que ela foi criada? Ela foi criada com um propósito específico de manifestar a ausência de Deus em um ambiente. Por que é que o diabo, por que é que o castigo eterno é o inferno, o lago de fogo? Porque é lá onde as pessoas, ou quem ir para lá, ou então o destino final daqueles que caírem lá, é experimentar a total ausência de Deus. E Jesus fala, não vai para lá.
Não é nem o fato do fogo do fogo que nunca apaga. É a ausência de Deus. Exatamente, a ausência de Deus. Querendo ou não, hoje, como você disse ali em ditados populares, a gente diz o seguinte: minha vida é um inferno. Esse problema, parece um inferno. Essa empresa é um inferno, essa família é um inferno. Exato, e na verdade não. Porque hoje nós experimentamos a total completude de Deus sobre o ambiente. Deus é acessível. Tudo está em mudança. Exatamente. É acessível. Agora imagine um lugar onde há total ausência de Deus. Isso é o inferno. Então um conceito bíblico do que é o inferno é um lugar onde não há, nem com busca, nem com conhecimento, nem com palavras, a manifestação de Deus. Nem com quebrantamento. Nem com quebrantamento. Bento disse ali sobre o escritor que fala: aqui não tem lugar para arrependimento. Aqui não tem lugar para uma súplica. É exatamente isso. Isso é um conceito bíblico sobre o inferno. Total ausência de Deus, a ponto que o próprio Cristo diz assim: você pode ir com olho, com perna, você pode ir perfeitinho para lá, mas lá não tem Deus. E tem uma ênfase muito poderosa, Jefferson, no Novo Testamento, que eu gostaria que você comentasse sobre ela, que é a parábola do rico e do Lázaro. Então, essa abordagem, ela, principalmente os grandes ministros que costumeiramente falam sobre esse assunto, eles trazem essa história para o nosso entendimento. Qual a importância dessa parábola? Porque a gente sabe que foi uma história que Jesus contou, mas uma verdade espiritual no meio disso tudo. E é uma história absolutamente acessível, é fácil de ser discernida, só que às vezes a gente parece que desconsidera o fato de ela estar na Bíblia, ou essa verdade parece que ela é não visitada. Então, como você vê essa parábola no Novo Testamento, já nesse panorama do Novo Testamento, e com essa preocupação que Jesus tem de deixar muito claro a respeito do inferno? Nós sabemos que no Novo Testamento nós ouvimos o próprio Cristo falar mais do inferno do que do céu. Isso os grandes estudiosos já comprovaram, que grande parte dos sermonários de Jesus, das expressões que ele usa, ele traz muito a realidade de um inferno. E ele fala, especificamente na parábola do rico e do Lázaro, ele vai trazer o contexto do inferno de forma, como você disse, contextualizada, simples, prática de ser entendido. E a primeira delas é o seguinte, é que o inferno, ele é direcionado, ou ele existe nesse inteirinho de parábola, para ser literalmente um determinado lugar de juízo, ou melhor dizendo, de final de juízo, aonde o que você plantou, o que você semeou aqui, a sua injustiça, a sua falta de busca de Deus, a sua até mesmo dificuldade de crer que de fato existe um Deus, te faz ver que na parábola do rico é uma realidade. O rico, ele vive, a Bíblia diz assim, que ele vive a sua vida dissoluta. Dissoluta no dicionário Aurélio é sem preocupação. É sem preocupação com o dia de amanhã. É sem consequências. Isso é dissoluto. E ele diz o seguinte, que o rico que viveu a vida dissoluta, ele não se preocupou nem com o espiritual, muito menos com as consequências que ele teria. Então Jesus começa a dizer, o rico, ele foi para um lugar que ele jamais acreditava que existia, mas foi. O pobre, o Lázaro, que é o nome comum que se dava naquele tempo, ele também morreu. Só que o destino dele é diferente. E por que o texto da parábola fala mais da ênfase do rico do que do Lázaro? Porque é uma realidade que o rico não queria acreditar. Tanto é que quando ele cai lá, a angústia dele é tanto, e o desespero dele é tanto, que a única coisa que ele se lembra é: eu preciso clamar a Deus. E antes ele não clamava a Deus. E o que a gente percebe também nessa história é que isso é uma explicação daquilo que a gente vem falando, que por mais que ele suplica, não há atendimento da súplica. Então, uma das definições seja essa, também é essa. Você pode suplicar o quanto tiver, não existe uma atenção da súplica, né? Então, o inferno é esse lugar que por mais que você peça, não existe nenhum desejo atendido. É o que a gente percebe com o pedido dele. Afinal de contas, enfim, vai lá, fala com a minha família. Então, a gente percebe que e não existe nada mais desesperador do que isso. Imaginou nós convivemos no nosso dia a dia, sendo que eu vou pedir alguma coisa pra ti e tu nunca vai me atender. Exato. Né? É o bater na porta e saber que ninguém vai vir. Ninguém vai vir. A Leonard de Riverou, ele escreve um determinado texto sobre a realidade do juízo. Esse é o texto que ele escreve em um determinado livro que ele tem. Sim. E ele escreve o seguinte, dizendo que o inferno é um lugar onde existe mais orações e súplicas
Em todo e qualquer lugar na Terra não se soma a quantidade de orações e súplicas que se tem no inferno. Qual é a grande diferença? É que no inferno não se tem resposta. Hoje, por exemplo, nós temos a acessibilidade de chegar em um ambiente e clamar a Deus, e a Bíblia diz que ele nos ouvirá. Ao menos nos ouvir, ele ouvirá. O inferno, como é a representatividade da ausência de Deus, você pode chorar, clamar, gritar, se espernear, ele não vai ouvir. É uma constante. Exatamente. É uma constante. Exatamente. A questão, por exemplo, que o inferno traz, e eu particularmente dou muita ênfase nisso, é que o inferno ele não tem opção de acesso algum a Deus, e também não tem uma porta de emergência. Caindo lá, não tem uma escapatória. Isso é bom que a gente comente, porque quem veio do meio secular, por exemplo, como eu vim, eu me converti depois que eu já tinha 25 anos. E no nosso meio, no meio que eu convivia, a gente dizia assim, não, o céu é sem graça, eu vou pro inferno mesmo. Lá vai ter prazer, vai ter isso. Mas o que a gente percebe nessa parábola, que não há nenhum tipo de contentamento no rico. Exato. Em estar naquele lugar. Exatamente. E tanto que ele tem inclusive ele tem essa noção, e eu acho que isso é importante, que o inferno ele não vai tirar essa noção que foi colocada, ele tem essa noção que o lugar que ele está não é bom. Exatamente. A ponto de desejar que os seus familiares não venham para o mesmo lugar. Exatamente. Então essa história de que o inferno vai ser um lugar de batucada, de bebedeira, de drogadição, isso é um engodo. Não é um lugar de satisfação. Não. Na verdade assim, alguns estudiosos dizem que lá é o lugar onde as pessoas desejam o prazer e não têm. E por mais que há uma, aspas, ideia de que lá tenha esse desfrute de prazer, de drogadição, de sexualidade, enfim, o detalhe nunca será satisfeito. Mesmo que assim tivesse. E a gente pode analisar por um outro prisma de pensar o seguinte, nem o sofrimento ele não vai conseguir ser cessado. Por exemplo, eu tô no inferno, tô passando por... vou me matar. Não vai conseguir. É verdade. Então, é verdade. Tu não vai ter anseios, anseios que vão ser respondidos. Exatamente. Então é essa grande realidade que é revelada nessa parábola, que eu acho uma realidade muito poderosa, e inclusive há uma necessidade de nós comentarmos mais a respeito disso. Sim. Mas Jefferson, tem algumas coisas que particularmente às vezes elas acabam sendo muito recorrentes, principalmente no nosso meio hoje em dia, onde muitas pessoas estão comunicando alguma coisa. Principalmente com esse advento das redes sociais, o pessoal está falando muita coisa. Sim. Aí você vê, por exemplo, definições que são baseadas em visões pessoais, de alguém que foi lá, visitou o inferno, viu alguma coisa, voltou, comunicou para o pessoal. Então, existem muita mística em cima disso. Mística em cima disso. Só que não existe visão mais segura do que esse atentamento à palavra. Então, eu particularmente eu tenho um pouco de dificuldade com essas experiências pessoais que não podem ser particularmente ajustadas de acordo com a palavra. E há muitas pessoas, inclusive, que elas têm esse conceito baseado em alguém que foi para algum lugar e voltou e falou alguma coisa. Como é que você vê isso? Eu sei que você deve ter uma visão muito parecida com a minha. Eu vejo... Até porque a gente pertence ao mesmo credo. Mas enfim, eu acho que é bom que a gente come, porque tu já deve ter... Tu se criou na igreja. Sim, se criou na igreja. Sim. Então era muito comum, há pouco tempo atrás, a minha mãe, inclusive, o pessoal tem material desses guardados. Sim, discos, tem fitas. Tem registro. De gente que foi pra lá, viu isso, viu aquilo, viu fulano, viu artista. Como é que tu vê isso aí? Como é que tu consegue enxergar isso? Eu, particularmente, biblicamente, eu tenho um pouco de dificuldade. Dentro de uma visão bíblica, como você disse, eu também tenho. Por quê? Eu já vi pessoas que fazem turismo lá. Você dá uma voltinha. Eu já ouvi pessoas que têm esse hábito do turismo espiritual, que foram lá 36 vezes. Se você botar no YouTube, isso que eu tô falando é muito verdade. Se você botar no YouTube, tu vai ver pessoas que disseram, de forma individual, que estiveram lá 7, 8 vezes. Aí a pergunta é, qual o propósito? Qual o propósito? Se você acompanha uma série de testemunhos, eu não posso desacreditar todos. Sim, sim. Isso é regra. Não posso desacreditar todos. Mas, em tantas informações que vêm de lá,
Você precisa ter um filtro. E qual é o filtro? A Bíblia. A Bíblia. Você já deve ter visto, com certeza, provavelmente no Facebook, de uma artista chinesa que diz que foi no inferno e teve uma visão do inferno, e ela pintou. Se você botar na internet, você pode ter acesso a isso. Virou uma obra. E virou uma obra de arte. Só que o que ela desenha são mais algo meio que mitológico e totalmente fantasioso no sentido de cultura bíblica do que realmente aquilo que as escrituras falam. Ela mostrou, por exemplo, em uma das pinturas dela, uma pessoa sendo cortada em pedaços. Eu, particularmente, não creio. E a Bíblia também não fala sobre estes detalhes. Pois é uma percepção pessoal, né? Exato, pessoal. Uma percepção pessoal, que eu não posso pregar como doutrina. E isso causa com que gera em quem não conhece as Escrituras um certo misticismo. Aquela ideia de causar medo. É uma ideia... O que eu percebo é uma ideia cinematográfica do inferno. Exatamente. É cinematográfica. E, particularmente, biblicamente, eu não consigo enxergar muitas dessas experiências pessoais, mas como tu disse, não estou desabonando, até porque, enfim, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Daqui a pouco Deus deu uma visão para a pessoa, só que isso não pode ser tratado como um conceito bíblico, se não está batendo. Sim. Né? Então, eu sei que há muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui. Então, o mais correto é que você procure um professor, alguém que tenha um bom entendimento teológico a respeito desse assunto, né, para que haja um esclarecimento. Né? Nós não podemos simplesmente sermos reféns de uma ideia isolada. Né? A gente não pode ser refém dessas coisas. E outra coisa que eu tenho percebido, Jefferson, percebido não, tem essa percepção, na verdade, esse assunto é pouco endossado nas nossas pregações, e isso eu não estou falando dos outros. Sim. Né? Eu que exerço também o Ministério da Palavra, né? Eu me coloco nessa condição, né? Não é uma ideia... Não, estou me incluindo nisso. Os nossos púlpitos, pouco se comenta sobre o inferno. E eu me lembrei de uma citação de uma autoridade inglesa, que ele disse o seguinte, que a decadência da Inglaterra foi porque os pregadores, ele não falou da economia, ele não falou de nada disso. Ele disse, a decadência da Inglaterra aconteceu quando os pregadores deixaram de pregar céu e inferno. Né? Quando essas expressões elas foram arrancadas das pregações, ele disse o seguinte, a partir do momento que eles fizeram isso, a nossa nação está padecendo, por quê? Porque o pessoal perdeu a noção da justiça, do juízo, do conceito moral, daquilo que Deus aplica como um princípio, e começou a readaptar uma série de coisas. E se a gente for olhar, por exemplo, você vê vigília de fogo, você vê congresso de... tem tantas temáticas por aí, enfim... Mas dificilmente a gente vê uma conferência sobre o inferno. Bem verdade. Né? Temática, inferno. Então não se tem. E como nós vimos comentando até aqui, que há pouco nós estávamos conversando, até as literaturas, elas são muito limitadas. A gente, por exemplo, se tu for numa livraria evangélica hoje, e você investigar, por exemplo, a quantidade de livros, você vai ver um monte de livro de autoajuda, livros de meditação, devocionais, mas assunto como esse... escasso. Está muito escasso. E como é que você percebe isso? Isso tem surtido um certo... Por exemplo, agora vamos trazer para a nossa nação. Quais têm sido os desdobramentos dessa ausência dessa pregação do inferno na nossa igreja a nível Brasil? Pensa em Brasil. Começamos pelo seguinte aspecto da literatura, como nós viemos conversando. Até para o assunto que nós estamos conversando aqui, se você for buscar em bibliotecas, está... escasso. Poucos escritores e autoridades se preocupam em passar essa informação de forma clara, objetiva e bíblica. A grande preocupação que eu vi e li, inclusive, essa tarde, de um escritor americano, ele escreve o seguinte, eu anotei aqui. As pesquisas de mercado dos empreendimentos eclesiásticos, aí ele põe, entre parênteses, pregadores, ministros, ele escreve o seguinte, apontam
para que o inferno, o assunto deste, seja tratado de esquecimento, pois é um mercado baixo. É um mercado que não rende. Por quê? Porque o ser humano quer saber de tudo, menos sobre o inferno. O que isso causa? Aí entramos no desdobramento que você falou. Quando este assunto tão sério deixa de ser tratado... É negligenciado. Exato, deixa de ser tratado de forma contundente e poderoso, como de fato deveria, automaticamente isto gera aos ouvintes uma despreocupação a respeito de uma eternidade sem Deus. O que isso gera? Eu vou citar para vocês 3 coisas que a falta de conhecimento sobre gera. Primeiro, a falta de temor. É o primeiro deles, a falta de temor. E nós colocamos a justiça de Deus em questionamento. Por quê? Se você conversa com uma pessoa, ela não precisa ser uma doutora em divindades, e muito menos alguém que conhece as escrituras. Mas se você conversa com uma pessoa comum, ela vai dizer assim, por que tanta coisa ruim acontece? Por que tanta gente ruim? Por que isso? Por que aquele outro? E desacreditam e não se fala mais sobre o juízo de quem comete essa falta de temor a Deus, que acaba gerando males, com certeza gera males. As pessoas dizem, mas e por que isso existe? Automaticamente elas estão desacreditando na justiça de Deus, que vai sim acarretar um juízo que será o inferno. Então, a primeira delas, a falta de temor. A segunda delas, coloca a justiça de Deus em questionamento. E a terceira, e não mais importante, leva o ser humano a uma vida totalmente desregrada. Totalmente desregrada. E eu gostaria de fazer uma observação nesse sentido de totalmente desregrada. Não é para você conhecer Deus por medo. É importante dizer isso. Importante. Você não deve aceitar Jesus por medo do inferno, apesar de muitas vezes as pessoas serem induzidas, aspas, com uma pretensão do inferno. O que você precisa saber sobre é o seguinte, é que Deus não quer apenas te salvar do inferno. Não. Deus, no projeto de salvação, ele não está botando medo no ser humano e dizendo assim, se você não me aceitar, você vai para o inferno. Não é essa a ideia. A ideia é, eu vou mostrar o meu amor por você, para mim te livrar de algo que sem o meu amor você vai, consequentemente, cair lá. Essa é a noção, inclusive a gente anotou para falar sobre isso, porque a gente acaba não relacionando, porque a gente tem uma visão muito, eu dizia assim, caricaturada do amor. Exato. De uma coisinha assim, delicadinha e tal. Só que o amor, ele transcende um pouco. Então, eu fiquei percebendo isso. Não há manifestação maior de Deus do que o inferno. Exato. Porque ele revela a justiça. E quando esse conceito, eu vou te falar, eu mesmo nunca tinha olhado por essa perspectiva. Nunca tinha olhado. Até tinha percebido já, mas não... E quando eu comecei a enxergar o inferno justamente como um instrumento de amor na mão de Deus, eu comecei a perceber o seguinte, quem dá a última palavra é Deus. Né? Porque o que a gente tem, por exemplo, hoje na matéria humana? A gente tem um senso de imoralidade que já ultrapassou tudo que é tipo de limite. Né? Eu tenho conversado muito com a minha esposa lá em casa, principalmente nesse período de quarentena, a gente acaba refletindo, é um tempo de reflexão. E como a humanidade, ela parece que perdeu a noção de uma eternidade. Né? E eu acho que esse processo pandêmico, de toda essa função aí, a minha esperança é essa. É que o povo, no mínimo, reflita sobre a eternidade, sobre até quando isso vai acabar, quando as pessoas vão refletir um pouco mais sobre o que elas estão fazendo. Né? Porque o que a gente percebe aqui é o seguinte, que os injustos eles vão continuar sendo aclamados. Gente ruim vai fazer as coisas erradas e acaba, às vezes, até ultrapassando gente boa. Você vê que os níveis de moralidade parecem o seguinte, se você não participar de uma coisa errada, você não vai crescer, você não vai se desenvolver. Parece que a métrica da coisa é você cometer uma atrocidade. Então, quando isso vai acabar? Deus já tem o seu instrumento. Exatamente. É um instrumento de justiça. Porque não seria correto, por exemplo, ele deixar, por exemplo, na parábola, Lázaro
gozar de uma vida eterna, abençoada. O camarada viveu a vida toda de maneira desregrada, sem ter noção de eternidade. Então, não existe nada que seja tão poderoso, né, como o fato de ter um inferno, que é o maior instrumento de justiça. Os genocidas vão estar lá, gente que desviou dinheiro de populações inteiras, gente que criou doenças, esse pessoal vai estar lá. Exato. Vai estar lá. E pessoa justa, que sofreu, que se empenhou para levar uma vida abnegada do pecado. É tão difícil, a gente sabe que se manter em santidade hoje, ele é um processo complicado. Estou dizendo por questão de igreja. Na igreja você vai com a roupa certinha lá, ok. Mas eu estou dizendo nas relações de trabalho, de você não mentir, de você não enganar, de você não disser que você não estava e estava, entendeu? Então é um processo muito mais doloroso de ser feito. Então não existe nada mais maravilhoso que entender o seguinte, não, quem se dedicou vai ter o seu lugar, a sua morada, vai ter a sua angústia arrancada, vai ter um gozo de excelência, e quem não... E só abrindo um parêntese, dentro desse assunto aí, é que é o seguinte, o inferno, ele, como você disse, bem na totalidade das palavras, ele é um instrumento de justiça. Necessariamente alguém pergunta, por que o inferno foi criado? Eis a resposta. E ele não foi criado necessariamente ao homem. Ele não foi criado para o homem como instrumento de justiça. O alvo principal dele foi para o diabo e os seus demônios, como instrumento de justiça. Lembrando que é o seguinte, por que o homem vai cair lá então, já se Deus amou o mundo, então por que o homem vai para lá? Aqui o Gilson acabou de esclarecer de uma forma bem simples o porquê. Porque o homem se corrompe. O homem tem a sua natureza pecaminosa e dá lugar e pratica isso. Então, obviamente que a sua condenação e o seu resultado final vai ser, sim, o mesmo resultado da onde vem essa influência, que é do próprio diabo. Que é a representatividade do mal, segundo a Bíblia. Aí você pode pensar e dizer assim, mas e o amor de Deus não é para isso? Exato, porque existe isso, é que o amor de Deus está manifestado para que você e eu não venhamos ou melhor dizendo, ceder às influências, e como Deus falou assim, aqueles que criaram doenças, aqueles que desviaram recursos que era para determinadas coisas e fizeram a mentira, o engano, enfim, tantas coisas, isso nada mais é do que influência, e que o ser humano, se ele quiser rejeitar, sim, ele pode. E mediante ao quê? Mediante a saber Cristo Jesus, que quando vem e é conhecido e reconhecido nas nossas vidas, a gente automaticamente sabe, tem consciência disso e muda a nossa trajetória. É aquilo que a gente chama de desvio. Deus permite por Cristo ter um desvio. Naturalmente nós cairíamos lá, mas agora por Cristo nós temos o acesso. Por Cristo nós saímos, somos redirecionados ao Pai. E assim, dizendo, o inferno não foi necessariamente criado ao homem. O homem vai para lá por ceder às influências do diabo. E ele acaba caindo lá. É um ato amoroso de Deus. Exato. O inferno é isso. A todos aqueles que se propõem a um arrependimento, a uma vida santificada, eles vão para lá, não por méritos, obviamente, por uma condição de saber da nossa natureza, de entender que Cristo é só Cristo. Mas enfim, Jefferson, a gente tem conversado bastante aí, e uma das coisas que também, de alguma maneira, me preocupa bastante, dentro desse aspecto de tudo que nós falamos, da importância de nós tratarmos desse assunto, inferno, como é que você vê, por exemplo, a questão do evangelismo pessoal? Qual seria uma maneira... Porque é complicado você chegar para uma pessoa e dizer, você vai para o inferno se você continuar assim. É assim que se evangeliza. Então eu gostaria que você... Porque esse é o desafio de muita gente. Com esse é o desafio de muita gente. Eu vejo muitas pessoas evangelizando, ou elas forçam demais, ou elas não falam do assunto. Então, que dicas assim tu deixaria para essas pessoas que elas precisam de maneira clara anunciar o plano da salvação, mas que elas vão estar em plataformas, conversando com pessoas, enfim, com culturas diferenciadas, e como é que esse assunto ele pode ser abordado, eu diria assim, sem uma forçação de barra. Eu vou usar um termo assim mais cotidiano. Mais cotidiano, assim, para a gente tentar
sintetizar essa pergunta aí. Sabes que a gente tem uma herança católica muito forte. Sim. Dentro do protestantismo. Uhum. A gente tem uma herança católica. Isso é histórico. Como é que os católicos, na época de domínio da igreja, isso é história, isso está nos livros de história, de domínio entre os reis, eles exerciam influência? Forçando a barra. Forçando a barra. Isso é histórico. O que eles faziam? Eles condicionavam o medo. Sim. Condicionavam o medo. Existe uma história que o rei Luís Felipe V da França, certa vez foi pedir uma espécie de indulgência ao Papa, e o Papa, da sacada do Vaticano, olhou para ele e disse: tu vai pro inferno tudo? Teu filho? Tua filha? Tudo verdade? Enquanto não aceitar a nossa determinação. Ele se subjugou e disse: não, então agora tá tudo certo. Ou seja, o que se ensinava era que o inferno era para todos quantos saíssem de tal determinação. E apesar de Jesus ter falado muito sobre o inferno, a prerrogativa dele era a ação de salvação e o amor de Deus. O inferno é uma consequência do afastamento de Deus? É. Mas a prerrogativa e de anunciação para o evangelismo pessoal é a graça. A graça. É a graça. O resgate. Exato. E dentro dessa expressão que é a chave que você acabou de usar, é o resgate. Essa é a chave. Resgate. Aí a pessoa pergunta, mas resgatar do quê? Aí você entra num assunto que não é de menos importância do que a graça. Um complementa o outro. Jesus quer te salvar. Quer me salvar do quê? Do que ele quer me salvar? Pra quê? Pra quê? Aí alguém vai dizer assim, mas eu já sou gente boa. E isso é uma complexidade que às vezes o evangelista pessoal tem. Às vezes é uma dificuldade, eu digo isso por mim mesmo. Eu tenho. De evangelizar pessoas que são excelentes pessoas. Que são excelentes pessoas. Familiares, às vezes, que eles têm uma vida teoricamente regrada, no Claro. que diz respeito à conduta social. Ética, moral. Porque existem pessoas que não bebem, que não fumam, que, enfim, Honra a esposa, honra a esposa. Eles têm, tanto que, e daí há uma dificuldade nesse aspecto. Aí agora nós podemos abrir um precedente para quando o jovem rico fala com Jesus. Não sei se está assimilando o que eu estou dizendo. Uhum. O jovem rico, quando ele fala com Jesus, ele diz o seguinte: mestre, tenho guardado todos os mandamentos desde que eu sou menino. E ele vai atrás de Jesus. Ele que deseja Jesus. E quando Jesus olha para ele diz assim, tá, maravilha. E Jesus começa, guarda os mandamentos. E ele começa a citar, ele cita 6, que tem a ver totalmente com a ética humana. Não mate, não roube. Comportamento social. Comportamento social. Mas tem mais 4. E qual é os 4? Que tem a ver com o espiritual. Que tem a ver com culto, com santidade, com busca a Deus, exclusividade a Deus. Aí Jesus olha para ele e diz assim, tu tá cumprindo teu papel social perfeito. É isso aí que eu quero. Maravilha. Até porque para ter uma vida espiritual, tu tem que ter uma vida social também. Então, maravilha, tá cumprindo a primeira etapa. Só que a tua vida espiritual não pode ser desdeixada a tal ponto. Então tu precisa de culto, tu precisa reconhecer que tem um Deus, precisa reconhecer. E ele olha para ele, Jesus olha para ele e diz assim, tu tens feito tudo certinho, mas o teu espiritual tá deixando e falta-te alguma coisa. Falta-te uma coisa. Dentro desse critério do jovem rico, nós temos a resposta. Nós temos que levar, sim, o conteúdo de uma vida regrada, nós temos que, sim, anunciar a postura, transformação, etc., sem anular que todo ser humano precisa, sim, de uma vida diante de Deus, que difere de vida diante dos homens. E é isso que, às vezes, quando eu faço evangelismo pessoal, eu digo, não adianta você ser um bom pagador, não adianta você ser um ótimo marido, mas e diante de Deus? Como está o seu coração diante de Deus? Mas se eu estou bem com fulano, eu devo estar bem diante de Deus. Não, você pode ser uma ótima pessoa. Você pode ser um bom genro, uma boa sogra, você pode ser, excelente. Mas se você não tem vida com Deus, eu preciso dizer para você que me ouve aqui, o inferno está cheio de gente boa. Bastante. O inferno tá cheio... Boas intenções. Cheio de gente boa que nunca roubou, que nunca jogou uma água quente no gato. Mas caiu lá por quê? Porque desregrou a sua vida espiritual diante de um Deus que é Espírito. Que é Espírito. E essa é uma verdade que eu preciso dizer para você. Quando um evangelista, um pregador, seja lá qual for a atitude de evangelismo pessoal, traga a realidade de um resgate do inferno,
Traga a realidade de um resgate do inferno, trazendo sempre a consciência. Jesus veio para bons, ruins, para quê? Para que a sua vida social seja também equiparada a uma vida espiritual reta diante de Deus. Esse é o princípio. Conciliar os dois. Dentro disso você vai ter acesso ao coração da pessoa, ao caráter da pessoa e também, com certeza, vai conseguir plantar uma semente de arrependimento em quem está ouvindo. Exatamente. Maravilhoso. É um assunto que, ao mesmo tempo, a gente vem falando sobre... Ele é um pouco pesado de ser comentado, mas ele revela o amor de Deus. Exato. Ele revela que nós estávamos projetados para lá. Sim. Né? Mas que Jesus se entregou para que a gente fosse resgatado e tomasse um outro rumo, enfim. Mas Jefferson, nós estamos já se aproximando aí do final dessa live, né? Já agradecendo todos, né, que estão entrando em contato conosco. Dessa vez a gente não vai comentar muito a questão das perguntas, até porque esse assunto ele é um pouco mais amplo, mas nos próximos encontros a gente vai criar aí um canal que também a gente consiga enviar perguntas e respostas. Mas a gente falou coisas aqui que foram realmente essenciais. Eu confesso que eu fui muito abençoado com tudo que a gente vem conversando. E o que eu tenho percebido, agora é uma análise pessoal, pessoal desse tempo. Né? Nas minhas meditações eu tenho percebido isso. Que essa situação que nós estamos vivendo de, não vou dizer um confinamento, mas uma certa restrição, um certo isolamento de algumas coisas, e toda essa função de esses sistemas econômicos caindo, sistemas de saúde caindo, o ser humano tem percebido o quanto nós somos vulneráveis, né? Quanto nós somos vulneráveis. E essa noção ela tem sido revisitada de novo. O pessoal, a impressão que eu tenho, muitas pessoas estão procurando para saber a respeito do evangelho, como é que funciona, esse negócio de céu e tudo mais. Isso. Então eu tenho percebido que essa situação toda, ela está gerando no coração de muitas pessoas esse questionamento sobre céu e sobre inferno. Então tem pessoas que estão talvez nos ouvindo aqui agora. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para esse pessoal. Para todos que estão nos ouvindo aqui, porque a gente tem essa preocupação. Poxa, eu posso morrer, pode ser que eu contraia esse vírus, o que é que vai acontecer comigo, o que é que vai acontecer com a minha mãe, o que é que vai acontecer com meu pai. Enfim, eu gostaria que você deixasse uma palavra nesse momento aqui, e depois orasse, depois a gente faz os nossos agradecimentos a todos que estiveram conosco aqui nesse tempo. Mas deixa uma palavra justamente englobando assim, tudo isso que nós conversamos aqui hoje, e eu saio dessa live realmente muito abençoado. Amém. Para quem está nos ouvindo, eu gostaria de falar de forma bem sucinta e bem objetiva sobre. Ontem à noite nós falávamos sobre a certeza de um juízo. A certeza de um juízo. E dentro disso eu gostaria de trazer para você a seguinte informação. Hebreus 9 vai dizer assim para nós, o escritor escrevendo a nós, ele diz o seguinte, que ao homem é lícito morrer uma vez só, vindo após isso o juízo. Quando o escritor está escrevendo isso a nós, ele está literalmente trazendo a consciência de que o fim, eu usei essa expressão ontem, o fim é certo, mas não sabemos quando ele é certo. Quando que vai acontecer. O fim é certo para todos. Uma certeza que nos diferencia dos animais irracionais ao homem racional é que ele sabe que ele tem um fim. Ele só não sabe quando. Se você olhar para o seu cachorro, seu gato que está aí dentro da sua casa, você vai ver que ele não tem preocupação nenhuma. Ele tá ali, ele não sabe de nada que vai acontecer dali. Tanto é que por isso que torna ele irracional. Agora, o ser humano, ele nasce e a primeira informação que ele tem depois que ele adquire consciência é: eu tenho um prazo de validade. Um dia, meu tempo acaba aqui, eu sei que um dia eu vou morrer. E a grande pergunta que eu faço para você essa noite é essa. Sabendo que depois disso há um juízo, como está a minha vida diante de Deus? Como estamos nessa prática de vida aqui na Terra? Aqui. Ah, Jefferson, então você acredita que de fato existe o inferno e existe céu? Sim, existe. E o próprio Cristo dá testemunho de que sim, ele é real. E por que eu estou te trazendo essa verdade? Por que nós resolvemos trazer esse assunto? Porque nós não sabemos até onde vai essa crise, até onde ela vai avançar, se vai avançar ou não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Em outros lugares do mundo,
em diversas partes, pessoas que diziam que jamais iria acontecer com eles, aconteceu. Pessoas diziam assim, eu vou durar 50 anos, 70 anos ainda pra frente. E quando terminaram de fechar a boca, entraram no carro, ali na esquina, a vida foi ceifada. E independente daquilo que você acredita ou não, eu preciso te dar essa informação. Os nossos olhos carnais se fecharão aqui, mas os espirituais permanecerão abertos para uma eternidade. E citando o texto do rico e de Lázaro, eles fecharam os olhos e a recepção de um foi de uma forma. A recepção que o outro teve foi de outra forma. Sim, foi de outra forma. O rico, não porque ele era rico, mas pelo seu desdeixo espiritual durante a sua vida, ele não foi recepcionado por anjos, como foi o caso de Lázaro, que o texto diz que anjos o recepcionaram. E o próprio pai Abraão recepcionou. O que esperou o homem rico foi cadeias, trevas, escuridão. E uma longa jornada sozinho. Sim, sozinho. Não teve ninguém que o acompanhou, porque a eternidade é isso. É você e a prestação de contas. Não sabemos até onde isso vai, não sabemos o contexto que isso vai, mas se isso não passar, se isso não virar, se não acontecer, se casualmente, que eu creio que não há casualidades, mas há propósitos, mas se acontecer, como nós estamos para nos apresentar diante de Deus? E se hoje ele chamar a minha senha, como eu estou? Se hoje a senha do Dilson for chamada, como o Dilson estará? E detalhe, eu quero frisar isso para você, nós não poderemos enviar um representante. Não vai ter um advogado, não vai ter pai, mãe, não vai ter filho, não vai ter nada. Será somente nós. E segundo as nossas próprias atitudes, segundo a nossa consciência, segundo a nossa realidade de vida, segundo aquilo que nos acusa de manhã, de tarde, de noite, como nos apresentaremos diante de Deus? A minha palavra final para você é essa. O inferno é real. O inferno não foi feito para nós, mas sim o homem está caminhando para lá por influências. Mas hoje, ainda hoje, enquanto a vida é esperança, diz a Bíblia. Verdade. Enquanto você me ouve, há sim uma expectativa de Deus para que esse rumo natural que você sim teria, mas agora por Cristo você está tendo um desvio. E que você pode acessar. E Jesus disse o seguinte, que todo aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Ou seja, há possibilidade de salvação sim para aquele que recorre a Cristo como seu advogado, como está escrito. Como aquele que é o fiel e justo. E que quando o acusador acusa-nos diante de Deus de dia e de noite, como eu acabei de dizer aqui, e diz assim, o Jefferson é o pecador e merece para o inferno porque ele sim é pecador, se levanta o justo, o santo, e diz assim, não, mas eu morri por ele e ele me aceitou. E agora ele está livre. Por causa do meu amor, agora eu liberto ele do pecado, liberto ele da condenação, e agora eu chamo ele não apenas mais de servo, agora eu estou chamando ele de amigo. E o pai olha e diz assim, é verdade. Agora não é mais apenas um servo, agora eu adotei ele e agora ele também é meu filho. E o diabo não tem mais poder sobre a sua alma. A minha última expressão é essa. Deus tem sim um meio justo de tratar o homem, assim também como ele tem um escape para livrar o homem da sua justiça. Amém? Queridos, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Ore por nós, ore por nós. Amém. Pai, graças eu te dou, muito obrigado por esse tempo, Senhor, de comunhão que desfrutamos. Obrigado, Senhor, por essa verdade bíblica na qual nós desfrutamos também, pelo conhecimento que nos foi agregado. Senhor, eu peço agora na autoridade do poder da palavra, Senhor, que vidas que foram ouvintes, que pararam para nos ouvir, tiraram um tempinho para nos ouvir, Senhor, que haja um confrontamento, Senhor, na sua alma, no seu espírito, no seu caráter, que haja um despertamento ao Espírito Santo. Tu que podes agora tocar a alma, o coração desta mulher, deste homem, abre os olhos daqueles que se negam a crer nesta tão grande verdade. Senhor, desperta aqueles que arrefeceram esta tão grande verdade no seu coração. Traz a nós, Senhor, a verdade do juízo diante de Deus, que um dia haveremos de prestar contas, mas traz também ao coração de quem ouve o teu amor, Senhor, que nos resgata, que nos cura, que nos sara e que nos quer, Senhor, perto dele para uma eternidade. Senhor, eu quero te dar graças pelo teu amor tão grande para com as nossas vidas. Se não fosse o teu amor, esse seria o nosso destino. Mas agora, pelo teu sacrifício na cruz, pela tua compaixão
para conosco pela tua graça. Agora, Senhor, mediante a cruz, somos salvos, somos remidos e lavados no teu sangue. Senhor, eu te dou graças por tão grande amor dispensado em nós. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos acompanharam até aqui. Peço, Senhor, que o Senhor ainda de livramento àquele que havia sentenciado, Senhor, os seus dias para uma eternidade sem Deus. Dá, Senhor, uma oportunidade, não apenas isso, Senhor, dá um livramento para as nossas nações, para o mundo. Ah, Senhor, se não fosse a tua graça, a tua palavra diz que há muito já teríamos sido consumidos, mas o Senhor ainda está prolongando esse tempo de graça para alcançar, e eu quero te agradecer. Peço a tua mão poderosa sobre a nação brasileira agora. Eu sei que há um propósito dos céus sobre nós. Eu sei que é um tempo de reflexão, de avivamento individual. Ah, Senhor, há um tempo de arrependimento, há um tempo de santidade estabelecido para nós. E eu quero te agradecer porque o Senhor está trabalhando em meio à pandemia. O Senhor está trabalhando em meio à crise. O Senhor está trabalhando em meio a tantas adversidades. Eu te peço, Senhor, agora abre portas, janelas dos céus. Repreenda, Senhor, toda esta influência que está por aí, que, Senhor, pode ser maligna dentro do coração, do espírito, de vidas, Senhor, que estão negando a existência de Deus, negando a existência de um juízo, Senhor, mas para a tua honra e para a tua glória, alcance-os pela tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém, amém. E amém. Pessoal, todos que ficaram aqui conosco, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Jefferson. Prazer, sempre. Já vou anunciar para o pessoal. Todo mês nós teremos uma live com o Jefferson. Vou ter outros convidados aqui também. Amém. Mas com o Jefferson, todo mês a gente vai ter um encontro. A gente vai definir ainda se vai ser primeira, a última, a segunda do mês. Mas todo mês a gente vai trocar uma ideia aqui e vai ser uma benção. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse espaço aqui da OL Produções. Irmão Hélio, que Deus abençoe. Um abração, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. Que na paz.